Seja bem-vindo ao FECAP Criativa, um podcast produzido por alunos do curso de Administração da FECAP na disciplina de Economia Criativa, sob orientação da professora Paula Gonçalves. Eu me chamo Aline Cristina e fui monitora da disciplina durante o semestre 2025.1. Este podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimentos e novas perspectivas sobre criatividade, cultura e negócios. Nesta segunda temporada, você vai acompanhar episódios que mergulham em temas essenciais do universo da economia criativa, com diferentes participantes conduzindo as conversas e compartilhando reflexões valiosas. No episódio de hoje, vamos falar sobre inteligência artificial na economia criativa, refletindo sobre os impactos, os desafios e as possibilidades que essa tecnologia traz para os processos criativos, os negócios e as relações humanas nesse novo cenário. Para essa conversa, contamos com a produção de Tiago Henrique, Silas Torres, Luiz Mateus, Miguel Campanhol, Marcos Ângelo e João Vitor, e alguns deles vão conduzir o bate-papo de hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui a respeito da FECAP Criativa, falando sobre uma temática importante, em auxílio com a professora Paula Gonçalves, em respeito à economia criativa. Nós vamos abordar agora sobre a economia criativa em relação com a IA. Meu nome é Luiz Almeida, sou do quarto período da manhã de administração. Estamos aqui com Marcos Ângelo. Saudações, meu nome é João Victor Inário. E aqui é Tiago Henrique. E bom, para iniciar, a gente gostaria de basicamente abordar vocês inicialmente o que seria a economia criativa e também o que seria a IA, ou inteligência artificial. Certo. Dando início, ao conceito de economia criativa, sendo um setor da economia voltada para a criatividade humana, na seguinte vertente de moda, artes, músicas e afins, e dando um questionamento aqui, iniciando, dando pontapé, seria mais sobre questionando, sobre como é que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada, para esse setor criativo, da economia. Ele pode auxiliar bastante, porque primeiro a IA ela tá para auxiliar o criador. Até o momento a gente não tem IAs, pelo menos disponível para o público, que criem coisas, assim, do nada, entre aspas. O que a gente tem é um grande banco de dados e o que você pedir para o sistema lá da IA, ele vai realizar. Então, ela pode economizar muito tempo para quem está trabalhando nesse meio de economia criativa, seja, por exemplo, querendo fazer uma programação para o site, indo lá no WordPress e pedindo auxílio do ChatGPT, do Grok, para fazer a programação do site, enfim. Ela pode auxiliar tendo ideias, se você for, por exemplo, um roteirista, enfim, alguém que faz livros, um romancista, Você pode ter essa ideia a partir das IAs te auxiliando. Você pode também ter ideias de segmento de mercado para ir. Você pede para IA ajuda, dicas, de qual setor da economia explorar, qual setor está quente da economia, E, enfim, você tem que também saber pedir para ela, Também é outro fator importante. Muita gente, assim, não tem esse segmento, realmente esse segmento, assim, para você conseguir utilizar. Porque a questão é, a gente conseguir usar isso ao nosso favor. Sim. O medo realmente da questão da economia criativa é você conseguir impor suas ideias, suas inovações, Então, assim, tecnologia, minha gente? Então, você conseguindo usar isso ao seu favor, você consegue se destacar no mercado. Como falou aqui em questão de roteiro, Design, Falando com roteirista, inclusive, aqui, viu? Roteirista, olha pra isso, Assim, quando a pessoa tem... Assim, quem já fez um roteiro, é um estresse, porque você tem que estar interligado em cada etapa do que você tá fazendo. Até questão ortográfica mesmo, ligamento. A ChatGPT é excelente com essa ortografia. Hoje tudo. Muito bom, Sem contar, às vezes, uma exaustão na criatividade. Então, o ChatGPT, DeepSeek, quaisquer outras inteligências artificiais conseguem auxiliar a gente a justamente dar essa virada de chave criativa, ideias, inovações e semelhantes. Então, acaba sendo auxiliando a gente muito nesse processo. Porém, a gente tem que ter um pouco de receio a longo prazo. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, inclusive, como é que vocês pensam sobre como é que seria realmente o auxílio da IA à economia criativa como um todo daqui a uns 5, 10 anos, por exemplo. Assim, eu acho que a longo prazo, a gente está tendo um processo de evolução assim muito rápido. A longo prazo, eu acredito que vai estar acoplado na maioria dos casos de processos assim, de criação. Por exemplo, até questão de preservação mesmo. Quando a gente vê no sentido... Tem vários, até momentos históricos assim, museus e tal, eles já estão utilizando essa temática de utilização da inteligência artificial
Por exemplo, tem várias salas que já usam, pessoas que não tiveram a oportunidade de cantar, né, em voz, não conseguiram armazenar esses aspectos, assim, só com a questão da letra do cantor, já conseguem redefinir a voz dele. Então, tipo assim, tem salas, por exemplo, na própria Passo do Frevo, aqui em Recife, tem uma sala específica para isso. Você coloca o fone de ouvido e você já consegue escutar a música, a história daquele cara, né? Então, tipo, é importante. A gente teve recentemente, acho que mês passado, a questão do Ariano Suassuna, né? Então, tipo assim, ele apareceu lá como holograma, assim, né? Toda a temática, as suas histórias, as suas obras foram estabelecidas. Do que era no papel, ficou uma coisa, assim, palpável. Exato. Teve também uma situação, inclusive, com a Marília Mendonça, que fizeram também holograma, se não me engano, foi mais. Isso. Foi, teve uma participação, né, de uma música conjunta com outro cantor, e aí aparece no telão a imagem dela e a voz dela, tudo com a inteligência artificial. Falando em voz, inclusive, teve uma situação não recente, 2023, que foi acerca de uma música, Now and Then, The Beatles, que era justamente uma gravação dos anos 70 que envolvia o John Lennon nesse processo. A gravação foi cortada mediante a situação infortuna do falecimento do John Lennon, mas depois de uns anos, eles pegaram essa gravação, com o auxílio das IAs, eles conseguiram tirar a bateria, os instrumentos como um todo, isolando apenas a voz dele e utilizando como finalização na música Now and Then. Tanto que muita gente se emocionou escutando ela com uma saudade da própria voz do John Lennon. Certo. Partindo disso também, com a popularização da inteligência artificial, nós podemos ver que tem diversos pontos positivos, assim como a diversidade de ferramentas e tudo mais, mas eu também queria trazer um ponto aqui que tem um lado negativo, assim, um desafio também, né? Na questão também abordar assuntos mais genéricos e também sem consentimento, né? Do autor. Então, eu queria saber mais de vocês sobre essa questão e como vocês veem esse desafio da inteligência artificial com essa popularização, essa democratização de ferramentas, sendo que diversas pessoas têm acesso e, assim, diversas pessoas também têm essa poder como posso dizer... Fazer o mal, entre assim. Isso. Utilizar de forma errada, assim, né? Então, é porque, tipo assim, o ser humano já tem muito mal. Imagina se ele tiver ainda mais uma ferramenta para auxiliar ele, né? Então, a IA, ela abre muitas possibilidades. Inclusive até um mercado para evitar essas maldades, né? Enfim, mercado, você pode ter um setor criativo uma IA que evite bugs, né? Uma rede social que as pessoas vão partindo entre si, malwares, enfim, problemas na rede e vai corrigindo, né? E você evita que hackers, né? Enfim, isso realmente é possível. Eu creio também que as leis, como a LTDA, por exemplo, a Lei Geral das Dados, isso mesmo, ela consegue auxiliar a gente nesse processo para justamente prevenir de quaisquer mau uso dos nossos dados, sabe? É uma questão muito importante as direitos autorais, porque até mesmo o CEO da OpenAI, Sam Altman, ele falou que se não fossem por pirataria, jamais a ChatGPT estaria no estágio que está hoje. Então, assim, é um debate muito importante ser feito, porque muitas pessoas não têm o consentimento de que seus materiais, seus dados, o que eles produziram estão sendo utilizados por essas empresas, como, enfim, Google, enfim, Meta, todas as grandes empresas, Microsoft, têm seus big data, né, enfim, e suas inteligências artificiais, e muitas vezes não tem o consentimento dessa pessoa. Várias obras que estão ali e que não tem um crédito, né, é realmente pirataria, o próprio CEO falou, né. Inclusive até o cameraman tá falando pra ter cuidado pra tocar na mesa, por causa do barulho, pra não bater. E essa coisa que tu falou muito, tipo, desse controle, né? Por exemplo, a gente teve um caso do Estúdio Ghibli, né? Sobre essa questão de arte. Vocês achavam assim, que acharam? Muitos amigos meus do trabalho pediam pra eu fazer pra eles porque não conseguiam. E era bem frequente, tipo, muita gente pedindo fotos, foto com parente, foto com família, foto com cachorro, foto sozinha, só pra ter aquela sensação de realmente se ilustrar naquela arte, sabe? E bom, como o Estúdio Ghibli é muito conhecido, ele acaba meio que sendo um potencializador nesse processo, engajando muito mais nesse uso da IA na arte como um todo. E o próprio Miyazaki, que é o criador do Estúdio Ghibli como um todo, ele ficou um pouco decepcionado, um pouco encucado em relação a essa situação, por justamente estar se apropriando do estilo de arte dele, do traço dele. E isso é uma problemática muito grande, justamente ao longo prazo, de como isso vai se manter daqui a uns anos, sabe? Cada vez mais esse traço se assemelhando muito mais com o do criador, se apropriando muito mais, enganando muito mais e possibilitando muitas outras
problemáticas. É interessante falar isso, porque esse aspecto, né, a arte, porque a economia, a criatividade tá nisso, né, o sentido que você vai impor sobre aquele projeto, aquilo que você vai representar, que a arte não é só arte, assim, tipo, é todo sentimento envolvido, né. Tu tinha falado nessa questão do Estúdio Ghibli, eu tinha pesquisado até um estudo de caso aqui, que foi um acontecimento que aconteceu na Feira Estadual do Colorado, lá nos Estados Unidos, né, isso foi em 2022, que basicamente foi um concurso de arte, e uma pessoa que se utilizou da inteligência artificial, né, fez a arte dela usando inteligência artificial, ganhou o concurso. Então, causou polêmica na época justamente por isso. Pô, isso é arte, isso não é. Então a gente tá num caminho assim que fica até difícil, né, de conseguir identificar e tal. Complementando a questão do Estúdio Ghibli, tanto que o ChatGPT bloqueou, né, essa opção de você poder copiar, né, a arte do Estúdio Ghibli e criar imagens, ele foi retirado justamente para evitar problemas de direitos autorais. E também a expectativa é que não se faça outra vez isso, né? De outras maneiras, outros estilos, né, de desenho. Primeiro porque muita gente utilizou também, até o Sam Altman falou que nunca foi tão acessado o ChatGPT durante aquele período, né, do Estúdio Ghibli. Então, assim, até para evitar desgaste ali nas CPUs, enfim, na placa de vídeo, eles tiraram também. E até partindo desse pressuposto, eu queria fazer também uma pergunta a vocês. Mediante a esse cenário, teria algumas, também nessa exemplificação que Tiago nos trouxe, queria saber se tem algumas habilidades que hoje em dia é humana, que é indispensáveis, assim, né, com o cenário da inteligência artificial. É muito engraçado que antigamente a gente meio que era acostumado a como compreender as coisas como um todo, e hoje em dia é mais como perguntar. Tanto que tem gente vendendo curso de prompt, que é basicamente o quê, pra quem não sabe? É como você vai perguntar pra própria IA, pra ela gerar pra você o que você deseja. Nessa questão que o João falou a respeito do Estúdio Ghibli, o Thiago falou também, tem gente que não sabia perguntar para o próprio GPT como é que eles conseguiam produzir esse desenho, esse estilo. E por isso que alguns colegas, como eu falei anteriormente, me pediam pra eu fazer isso pra eles, porque o amigo Miguel, que tá ali por trás das câmeras, ele me falou antes como é que fazia isso. Aí eu fui lá, imitei, e nisso eu consegui muita imagem. Aí um amigo falou, meu Deus do céu, faz pra mim também. Eu falei, beleza, bora lá. Pra quem não sabe... Um abraço, R$5 pra dar imagem. Eu acho justo. Pra quem não sabe, o Miguel é o cameraman que também tá, né? Só... Então, habilidades humanas indispensáveis, sim. Pra ser bem superficial, certamente quem programa as IAs, né? Os cientistas de dados que estão por trás dessas grandes inteligências artificiais, dificilmente eles serão substituídos porque eles estão no topo da função deles, né? Manutenção e tal. Exatamente, fazer manutenção, assim, alimentar a IA. Agora, os programadores, né, júnior, essas coisas podem ser tão que dias contados, tem que qualificar melhor, enfim, na profissão dele. Hoje em dia tá até famoso, né? Tá incluindo cursos utilizando inteligência artificial, né? Faculdade da UFRJ e tá virando tá ficando mais recorrente. E até um comentário também sobre o que o Luiz acabou de compartilhar conosco sobre a questão da você saber perguntar. Até na época das escolas nós somos treinados como responder, né? E hoje em dia nós estamos desmistificando essa mentalidade e tendo que reaprender tudo do zero e como perguntar, né? Porque hoje em dia a gente não está atrás de uma resposta e se da melhor pergunta possível, né? Então é justamente isso. É como também vocês acham, entrando nesse assunto assim também, que a inteligência artificial vai criar novos empregos no cenário criativo? Olha, se eu pudesse prever o futuro, eu estaria investindo nisso, estaria fazendo muito dinheiro, né? É meio complicado dar um palpite, porque se tivesse dinheiro, investir ali. Eu acho que a perspectiva é que realmente surjam, né, novas ideias, novos empregos mesmo, utilizando isso daqui. Ou pegue o que já existe e facilite, né? Vamos colocar assim, pra você realizar. Exemplo, você quer criar, não sei, um filme. Eu tô dando esse exemplo antes de começar. Do jeito que tá avançando essas inteligências artificiais de criação de vídeo, você pode poder fazer um vídeo de horas e dá pra fazer um filme nisso, né? E daí, quantas pessoas com seus projetos aí, pessoais que não conseguiriam porque não tem formação, porque, enfim, não tem acesso a esses grandes estúdios como Hollywood, enfim, HBO, essas grandes corporações, tem o dinheiro pra fazer isso. A AI auxiliaria nesse processo. Também é questão de acessibilidade, né? Que com certeza isso vai ajudar muito pessoas, por exemplo, cegas. Outro estudo de caso aqui que eu achei interessante.
falar aqui que na EVA de 2023, né, que pra quem não sabe é um campeonato de jogos, mais especificamente de Street Fighting, aquele joguinho de luta, quem nunca jogou, é da infância, numa época boa, basicamente uma pessoa cega, ela conseguiu vencer uma partida, né, conseguiu concorrer, né, jogar com outras pessoas que teórico que não tem essa limitação visual, né? Aí, basicamente, utilizando as inteligências artificiais, ela conseguiu fazer um sistema de vibração para cada movimento do personagem. Então, tipo, para cima, para baixo, né? Fazia uma vibração diferente, ele conseguia utilizar isso. Então, poxa, dá uma oportunidade para quem até tem essa dificuldade, né? Não só questão visual, questão de locomoção e tal. Eu acho que vai ser realmente uma coisa muito boa, pô. Inclusive, eu queria voltar um pouco, porque, como o João falou, inclusive, tem essa questão de novos empregos e tudo mais, e eu creio também que nesse processo vai haver também uma necessidade muito maior de uma qualificação para você conseguir atuar na sua área, por exemplo. Porque, como as IAs vão estar se segmentando para outras áreas, ela consegue acabando se adaptar às suas tarefas básicas como um todo e pegando sua vaga. Então, nisso aí vai basicamente exigir que você tenha uma qualificação muito maior para você conseguir atuar na sua área e ter um destaque. Além disso, eu queria voltar um pouco à temática que o Thiago falou um pouquinho sobre o Passo Frevo e museus como um todo, que é justamente essa relação com a economia criativa, os empregos que podem ser substituídos ao longo do tempo com as IAs, como, por exemplo, guias. Você pode ver, por exemplo, no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, que eles têm meio que um painel em que você pode solicitar algumas informações, curiosidades, e eu sinto que ao longo dos anos isso pode acabar se tornando basicamente uma oportunidade para a pessoa que chegou lá no museu, não sabe de nada, fazer a própria pergunta mesmo, entende? E a própria IA responder, com a base de dados e conhecimentos a respeito do museu, do contexto histórico, conseguir realmente responder isso tudinho. Eu vou fazer agora, vender aqui o meu peixe, né? Ainda nessa cadeira de economia criativa que a gente tá fazendo, teve um projeto que a gente fez em sala que justamente é isso, desenvolvimento de ideias, assim, que poderíamos utilizar, né? Na realidade, aí o meu grupo ficou realmente com isso. A gente pensou na criação de um aplicativo, como o Luiz falou agora, que utilizava essa questão histórica, né? Então, por exemplo, museus, locais específicos, né? Teria, com o aplicativo, um sistema de software justamente específico para isso, né? O bot chatzinho ia explicar, passou e tal, aí tem a ideia. Então, tipo assim, até locais, assim, tem um vídeo que iria mostrar, o cara aponta o celular, iria mostrar uma visão de como era o local antigamente, né? Tipo, com a inteligência artificial, isso é possível. Pontos turísticos, como ponto turístico. Sobre essa questão de substituição, é importante lembrar também que tem que haver demanda para isso, porque hoje em dia, as principais IAs, vamos utilizar a mais conhecida, ChatGPT, ela não consegue suprir todas as necessidades humanas. Por exemplo, questão de filosofia, por exemplo, interpretações jurídicas, acesso a, enfim, materiais, justamente essa área de literatura e afins, ela não está bem desenvolvida nessa área, justamente porque falta demanda. O que tem muita demanda hoje? É geração de imagem, fazer meme, enfim, brasileiro que é isso? Nós queremos isso, né? Entretenimento, né? Exatamente, pegar uma imagem e transformar em Estúdio Ghibli, versão Estúdio brasileira, né? Exatamente, quando tiver demanda para outras áreas, certamente as empresas vão correr atrás, né, para fazer isso, elas mesmas vão usar, né, antes, né, sair pro grande público, e daí a gente vai poder desfrutar aí dessa tecnologia e fazer mais coisas, né? Mas eu acho que é muito uma questão de uma visão que a gente tem da inteligência artificial, de que ela é apenas uma ferramenta, assim, como ele falou, tipo, hoje em dia a gente usa muito como um meme, assim, no máximo auxílio, questões de estudo, mas tem muitas empresas que usam isso realmente como um trabalho sério. Então, tipo, ao longo do tempo que isso vai ficando mais familiarizado, as pessoas vão entendendo mais, eu acho que esse parâmetro vai aumentar, assim, né? As pessoas vão começar a utilizar de forma certa, posso dizer assim. Tem várias outras, programação, tem fazer cálculos, tem várias coisas que, como o ChatGPT não está bem desenvolvida. Se tiver demanda, se tiver pessoas buscando, certamente vai haver melhores nisso daí. E também, a gente tem que lembrar também que essas IAs que saiu pra gente, elas estão limitadas, né? Elas são castradas, não tem todo o potencial delas, a gente não tem acesso a isso. Então é meio assustador que atualmente a gente não sabe nem ideia que elas são capazes de fazer, a gente só ouve falar, né? Eles só dizem, né? Quem tem acesso, eu espero que só fique aí de dados. Imagine quando passar os anos, o que vai acontecer, né? Evolução das marcas. Que passa muito não, viu? Se avançar demais, tô com medo do meu emprego. Inclusive, queria só voltar um pouco aos memes. Não sei se vocês viram, inclusive, telespectadores, a respeito de algumas situações bíblicas que eles faziam com as IAs. Pegavam vídeos realistas, colocavam como se aquela persona fosse um blogueiro, como Moisés, Arca de Noé. Davi. Tipo,
Da Lua, né? Exatamente. Isso é algo um pouco assustador, mas também muito bom. É engraçado pra caramba. Que ficava realmente algo muito realista, porque enganar a gente. Isso. Teve uma situação recente que vocês acho que já viram, que foi de um canguru que colocaram, que era uma mulher discutindo com a funcionária do aeroporto, porque não deixava ela entrar com um canguru de suporte emocional. E dava um close no canguru segurando um passaporte. Muita gente viu isso aí e achou a coisa mais fofa do mundo. Eu também vi e acreditei. Só que depois falaram e realmente era IA. Tudo era IA. A discussão, o canguru, o realismo, aquele contexto todinho era IA. E muita gente acreditou. Inclusive a galera mais jovem, a galera da geração Z e afins. E isso é algo que a gente tem que se atentar, porque justamente isso a longo prazo, isso em momentos políticos, por exemplo, qual é a capacidade disso aí? Tu abriu agora pra gente falar sobre questões éticas, né, aí, morais, aí dela. Curioso, velho. A gente tá vendo uma questão, tipo assim, mais de imagem, né? Quando a gente fala assim, da cultura, assim, mas umas coisas meio palpáveis mesmo. Por exemplo, artesanato, que é realmente um fator muito presente na economia criativa. Isso tá sendo bem substituído, assim, sistemas de IA estão realmente desenvolvendo, assim, até impressão 3D, né? O pessoal fala que é acoplado com isso, consegue identificar o objeto que você faz por script e consegue criar, né, esse produto. Então, tipo assim, ainda reiterando aquela questão que falou de oportunidade, né, dá para se utilizar isso. É um fator muito importante. Por isso que eu digo, tem que saber acompanhar, porque você consegue usar isso ao seu favor. A economia criativa é justamente isso, né, a forma de como a sua criatividade é o limite, o nome fala. Então, o cara conseguindo usar isso ao seu favor, Exato. eu acho que tem um potencial muito forte, né? Tornar a sua arte produto e conseguir, por meio disso, lucrar. Economia, criatividade, junção. E a IA, ela consegue realmente ajudar a gente nisso aí, mas também ela consegue meio que dificultar. Então, eu deixo uma perguntinha pra vocês aí de casa. Ela realmente, a IA, o uso da IA, ele é uma ameaça ou ele é um auxílio, uma ajuda? Então, a respeito disso, vocês já fizeram algum trabalho com IA? Não, com certeza a gente busca a ChatGPT aí, para ter aí algumas informações, algumas curiosidades, né, a respeito de algum tema. Você valida também com outra, pesquisando na internet também, para ver se a resposta corresponde, enfim. Eu também. Pode pedir fazer um resumo, você manda a matéria ou alguma coisa. O pessoal que alopra, né? Olha, vou ser sério com vocês. Se eu tivesse terceiro ano agora, ensino médio, escola como um todo, tivesse as IAs como hoje em dia, eu seria uma pedra hoje em dia, não sairia de nada. Verdade. Eu acho que eu terminei o terceiro ano sem saber o que era GPT, pô. Tá vendo? Isso aí é uma maravilha. A gente sair de lá com estudos. A gente se esforçava pra estudar. Acho que eu usava o Braille, mas era assim, se esforçava um pouco. Hoje em dia é muito... tipo, esse problema da IA também, eu acho que ele ajuda, auxilia a gente, dificulta a gente, mas também relaxa muito. Então, a gente fica meio que dependente da IA pra fazer as coisas. Sim. Não, abre várias questões aí que você tocou, por exemplo, vai ter eleição ano que vem, imagina que seria possível utilizar essas ferramentas da inteligência artificial, o que dá pra fazer com ela, né, que os grupos políticos estão pensando em realizar. Os grupinhos do Zap vão bombar, ó. Ao invés de a gente ir atrás do Google pra questionar alguma coisa, a gente vai direto no ChatGPT. Inclusive, agora pra Google, ela tirou a Gemini, era o Chat também, o ChatGPT. É impressionante o jeito que a inteligência artificial está adentrando diversos setores da economia, né? É importante o Estado ter um papel nisso daí também, porque primeiro ele, supostamente, ele é a organização que, enfim, que representa o povo, né? E, enfim, essas empresas também fazem parte do povo, ela é pro uso nosso, né? Do coletivo. O Estado tem que ter regulações também nessas questões aí, pra não virar bagunça. E outra coisa que o Vitor acabou de falar aqui, tipo, a função do Estado, né? Porque a gente fala muito de economia criativa no sentido de que artesanato, essas coisas individuais, né? O empreendedor, de certa forma. Mas o Estado ele também tem uma forte influência quando se trata de economia criativa, né? Eventos específicos e eventos... Secretaria de Artes, né? Com certeza. Isso tem total relação porque ele tem um impacto mesmo monetário muito forte, né? Então, assim, vai ter a gente tem que saber, tipo, utilizar isso, né? Entender. Porque tá envolvido em tudo. Tá. Tudo tá envolvido em cultura. E é engraçado que até no meio artístico, especificamente na música, tem algumas empresas que utilizam guias e elas tem umas inteligências artificiais que são alimentadas por guias de cantores que vão colocando o ritmo e tudo mais, para eles darem uma porcentagem se aquela guia, se aquele ritmo vai ter uma adesão pelo público.
se é mais de 50%, se é 90% e assim afins, né? Exatamente. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade de vocês terem escutado a gente até aqui. Valeu, Pedro. No mais, estamos encerrando. E para finalizar, eu queria só deixar uma perguntinha para vocês se questionarem em casa. Vocês realmente acreditam que vai ter um equilíbrio entre o uso da IA em relação à economia criativa, em relação ao seu trabalho, em relação ao longo prazo? Mas é isso, muito obrigado e Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima.